lá no livro de Gênesis, no capítulo 14, capítulo 13, versículo 7. Gênesis 13 e o versículo 7. Eu creio que a minha versão é a mesma. Eu vou ler o texto inteiro para nós não termos dificuldades na leitura. Os irmãos acompanhem. Aqueles que estão sem Bíblia, acompanhem aqui pelo Data Show, que vamos todos ouvir a mesma leitura. Gênesis 13 e o versículo 7. 13 não, irmãos, perdão. É isso mesmo, 13 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: Abraão e Ló separam-se, e houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda esta terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou-se Ló e os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entrara em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Somente até aqui. Esse texto ele é interessante porque ele vai nos narrar a história de Ló e Abraão. Nós bem conhecemos o texto e sabemos que é o texto que fala sobre uma promessa. Quando Deus surge a Abraão ainda com esse nome e lhe faz uma promessa. E a promessa era para que Abraão saísse de Ur dos Caldeus, onde era a sua terra, a terra dos seus pais, e ele saísse para um lugar que Deus mostraria, ou um lugar que Deus o levaria. Nós sabemos que todas as vezes que Deus faz uma promessa para alguém, Deus sempre vai dar algumas condicionais para que essas promessas se cumpram na vida daquele que ouviu a promessa. Todas as vezes que Deus aparece para alguém e libera uma palavra de promessa, a primeira coisa que nós questionamos é o tempo. Nós sabemos que a palavra vai nos dizer que para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia. Então isso significa dizer que o calendário de Deus é diferente do meu. E o meu calendário é diferente do calendário de Deus. Abraão recebe essa palavra, monta-se as suas coisas, pega os seus rebanhos, porque Abraão já era rico, Abraão não era pobre. Abraão pega os seus criados, Abraão pega tudo que possuía e sai do seu lugar. Mas tem um detalhe na saída de Abraão. Qual é o detalhe que nos chama a atenção no texto? É que Abraão não sai sozinho. Abraão permite que Ló venha junto. É interessante, porque tem coisas que Deus fala somente conosco, mas nós queremos partilhar com outras pessoas. Abraão sai do seu lugar, leva Ló consigo, eles montam as suas tendas, estabelece para si lugares para habitar, os seus rebanhos começam a pastar naquelas terras, e nós sabemos que quando Deus está na vida de uma pessoa, a tendência é que essa pessoa comece a prosperar, comece a dar frutos, comece a crescer, comece a ser próspero, comece a ser visto. E todas as vezes que alguém é visto, logo vem alguém para
observar. Estando os rebanhos de Abrão e os rebanhos de Ló pastando no mesmo lugar, e estes dois sendo irmãos, mas não estando sempre juntos, a Bíblia vai nos dizer que começa a existir algumas contendas entre os pastores que arrebanhavam as ovelhas de Ló e os pastores que arrebanhavam as ovelhas de Abrão. Chegando ao ponto de eles dois não conseguirem mais estar no mesmo lugar. E Abrão, cheio da presença de Deus, porque ele tinha a presença, ele faz uma proposta para Ló e ele diz: olha, nós somos irmãos, não carece que nós briguemos por conta da terra, por quanto ela é boa. Então faça o seguinte: escolha para ti aonde você quer estar. Se você quer ir para a esquerda, eu vou para a direita. Mas se você for para a direita, eu vou para a esquerda. É interessante porque Ló vai olhar à sua volta. E ele vai enxergar a sua esquerda. E ele vai ver que a sua esquerda está o Jordão. A gente sabe que para o rebanho prosperar precisa de grama verde e água para beber. Ló observa a sua volta e logo faz a sua escolha. Ele escolheu a sua esquerda, onde estava o Jordão. Ló parte de diante de Abrão e os dois se separam. Se a gente for ver o começo do texto, onde Deus chama Abrão e faz uma promessa, a gente vai questionar o texto e fazer uma pergunta: para onde Deus estava levando Abrão? Quem sabe? Para a terra prometida. E onde é a terra prometida? Canaã. Todos nós sabemos que Canaã é a terra que mana leite e mel. É a terra onde tem o melhor do Senhor. Irmãos, a Bíblia não diz, mas eu ouso, diante daquilo que a gente lê, afirmar para você que o tempo em que Abrão e Ló ficaram juntos, eles estiveram juntos apenas para uma questão: para Abraão entender o seguinte, que tem lugares que Deus quer nos levar, que nós não devemos levar bagagem. Glória a Deus. E a gente vai continuar lendo o texto, e ele vai dizer o seguinte: ó, habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Então disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que você vê, hei de dar a ti e a tua semente para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, porém, percorre esta terra, o seu comprimento e a sua largura, porque a te darei. Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto ao Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Interessante é que assim que Ló se aparta de Abrão, Abrão entra na terra prometida. Aleluia. Tem coisas, irmãos, que nós precisamos aprender, deixar no caminho, se nós desejamos entrar em Canaã. Por quê? Porque Canaã é o lugar de Deus. Canaã é o lugar de Deus. E no lugar de Deus não pode habitar com aquilo que eu carrego. Aleluia, glória a Deus. Veja o poder de uma escolha. Quando Ló se separa de Abrão, observando apenas aquilo que estava diante dos seus olhos, que era bonito, que era bom. Mas veja onde Ló vai parar agora.
Enquanto Abraão está desfrutando de Canaã, o seu rebanho está prosperando, a sua vida está indo de bom a melhor, Ló está enfrentando sérias dificuldades, porque o texto vai nos dizer que os homens de Sodoma e Gomorra, eles estavam como no tempo de Noé, eles estavam fazendo coisas abomináveis aos olhos do Senhor, chegando até o ponto de Ló receber uma visita de anjos, e estes homens olharem com outro olhar para os anjos do Senhor, a ponto de Ló temer a própria vida. E eu estava vendo uma reportagem nesse dia, falando sobre a questão da pandemia que estamos vivendo. A China libera um decreto e ela diz que é para o povo se preparar, estocar alimento, estocar vestimenta, estocar água para um novo surto de Covid que está por vir. E a Prefeitura do Rio faz o seguinte, libera um outro decreto. Estão abertas as inscrições para os blocos carnavaleiros para o próximo ano. E, segundo a reportagem, já tem mais de 5 mil inscritos. Aí você vai ver a questão da escolha, a questão daquilo que está diante dos olhos. Se o texto vai nos dizer que assim como no tempo de Noé, assim como no tempo de Abrão, que veio a ser Abraão, assim também é no tempo de hoje. Mas cabe a cada um de nós saber fazer a melhor escolha. Se é Canaã ou se é Sodoma e Gomorra. Se é a arca da promessa ou se é estar fora da arca. Se é guardar a aliança com Deus e passar pela dificuldade hoje, ou se é olhar para aquilo que está diante de mim com facilidade. Então nós dissemos que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E a gente vai olhar o estilo das pregações que nós ouvimos hoje. Irmãos, nós não temos o direito aqui de criticar pregador A ou pregador B, mas nós temos a obrigação de alertar a igreja. Aleluia. Não vá por todo tipo de vento de doutrina que você escuta. A Bíblia vai nos dizer que quando Paulo ele faz a sua primeira viagem e ele chega na cidade de Corinto, que era uma cidade grega, ele vai notar ali algumas características daquela cidade. E a primeira característica é que naquele lugar as pessoas disputavam em praças públicas, quem tinha a atenção do povo por conta da sua falácia. Ou seja, já que eles eram gregos e eram bem instruídos na cultura grega, que a gente sabe que é rica, eles disputavam na garganta aqueles que mais sabiam falar, ou seja, aqueles que mais sabiam falar, tinham a atenção do povo. E Paulo chega ali com a missão de pregar um Cristo crucificado para pessoas que nunca ouviram falar de Deus. E ele chega, ele se instala, ele vai observar, e ele vai ter agora a difícil missão de pregar para um povo que é culto, educado e inteligente, um Cristo crucificado. E aí ele chega diante de uma situação que é bastante engraçada. Chega até a se comparar com o tempo de hoje. O texto vai dizer que ele encontra uma mulher na praça pública, e essa mulher ganhava a vida fazendo adivinhações. E aqueles que tinham mais poder vinham até ela, se consultavam, e ela ali fazia adivinhações. Só que Paulo, instruído pelo Espírito, logo ele repreende aquela mulher e aquele espírito se aparta dela. E a gente vai ver o tempo de hoje que a igreja está vivendo, e a gente vai ver que cada dia mais pessoas têm se afastado do meio cristão. Cada dia mais pessoas têm se afastado dentro das igrejas.
cada vez mais pessoas têm procurado lugares, templos suntuosos para adorar, lugares onde há muita quantidade de pessoas, lugares onde há pessoas famosas pregando, lugares onde há pregadores de nome e renome. E aí você vai ver duas coisas acontecendo: falsas profecias sendo lançadas no meio do povo, e o povo pagando o preço por falta daquilo que Jesus instruiu os discípulos lá no Evangelho de Mateus. E o meu povo perece porque eles faltam conhecimento. Irmãos, não precisa falar bonito, não precisa falar muito, não precisa ter muita eloquência, não precisa saber de muita leitura, não precisa conhecer muito da palavra, mas basta ter uma coisa: basta ter a instrução do Espírito. Porque a Bíblia diz que o Espírito não engana ninguém. E quais são as características do Espírito para nós entendermos quando é Deus que fala ou não? A Bíblia vai nos dar as seguintes características: que os frutos do Espírito acompanham aquele que é ministro ou aquele que é profeta de Deus. Se alguém que se intitula profeta e na sua vida não segue nenhum sinal, como é que esse pode se auto-intitular profeta? Mas sabe qual é o problema? No tempo de hoje, assim como no tempo de Noé, assim como no tempo de Abraão, é porque as pessoas não estavam olhando para aquilo que era falado, e estavam olhando para quem estava falando. É muito mais fácil ligar o seu celular, sua Smart TV, e escolher o tema que você quer ouvir na pregação e achar que Deus está falando, do que você pegar a Bíblia e ouvir o próprio Deus falando contigo. É muito mais fácil eu procurar um tema, porque eu já sei o que vai ser ministrado ali, eu já sei até o final da pregação, do que abrir a Bíblia e ouvir o próprio Deus falando. Ela fechada é apenas um livro comum, mas se você abrir e você ler, é Deus falando contigo. Então os frutos do Espírito são mansidão, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. O que mais? Domínio próprio. Aí você vai ver a qualidade dos profetas. Profeta A, 5 casamentos. Profeta B, 6 casamentos. Profeta C, 7 casamentos, está indo para o 8º. Profeta D, 10 casamentos, está procurando uma esposa. Irmãos, tem coisas que parecem engraçado, mas está diante dos nossos olhos. Mas nós não queremos enxergar. Você acha que Ló, se ele enxergasse para onde ele estava indo, ele teria feito a escolha pelo Jordão? Pela grama verde do Jordão? Não. Ele teria escolhido ficar com Abraão, porque ele sabia que Abraão tinha um destino. Mas ele preferiu se separar e fazer a sua própria escolha. E a Bíblia é clara em afirmar que Abraão só entra em Canaã depois que se separa de Ló. Primeiro, não era para ele trazer Ló, porque a gente não vai ver isso escrito. Deus dizendo: Abraão, sai da tua terra e leva Ló contigo. Deus não disse isso. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. E aí, a característica da família de Abraão era a seguinte: a família de Abraão adorava um Deus chamado Moloque. E o ritual do culto desse Deus era decapitar a cabeça de pessoas, cortar pessoas ao meio e oferecer como sacrifícios, para depois esse Deus se manifestar. Olha, irmãos, Deus sempre vai nos tirar de onde nós não estamos fazendo a vontade dele, e para nos levar para o lugar que ele quer.
Mas eu disse para você, tem condicionais. Promessa tem a condicional do tempo. E o tempo para nós é a maior dificuldade. Porque nós não temos a capacidade de enxergar o amanhã. Nós somos movidos por aquilo que está diante dos nossos olhos, infelizmente. Se existe algum sinal, a gente se move. Mas se não há sinal, a gente fica parado. Ou às vezes o sinal está aí e a gente não quer se mover, quer ficar parado, esperando Deus fazer tudo. Promessa, irmãos. Todo mundo tem promessa. Eu creio nisso. Eu tenho promessa. Você tem promessa. Mas tem promessa que requer preparação, requer aperfeiçoamento. Porque se Deus nos der antes de chegar em Canaã, a gente joga fora. A gente joga fora. Foi necessário Ló perecer em Sodoma e Gomorra. Foi necessário Ló ver o cumprimento da palavra de Deus, Deus destruiu a cidade, e foi necessário agora Ló recorrer a quem? A Abraão. Por quê? Porque Abraão tinha a presença de Deus. Glória a Deus. E onde é que estava Ló? Estava longe. Estava longe. Tinha feito para si família em Sodoma e Gomorra, tinha se estabelecido, tinha enriquecido com aquilo que perece. Não adianta o homem ganhar a toda a riqueza que existe na terra e perder aquilo que há de mais precioso, que é a sua salvação. Não adianta o homem correr para todos os lugares se ele não estiver na presença de Deus. Não adianta o homem fazer milhares de planos se ele não estiver na presença de Deus. Não adianta o homem querer chegar em Canaã da maneira que ele quer. Não. Deus primeiro vai te preparar. Lembra onde é que Abraão primeiro estava? Em Moriá. E a Bíblia diz que em Moriá, Abraão prepara um cordeiro e oferece ao Senhor o sacrifício. E quando Abraão oferece o cordeiro em Moriá, Deus disse: agora está na hora, pode sair e pode ir para a terra que eu hei de te dar. É interessante, irmãos, porque Deus, quando Ele trabalha na vida de alguém, a gente precisa entender que nós precisamos observar todas as ordenanças que Deus dá para nós. Se Ele disse: vou te dar um casamento abençoado, é necessário esperar o tempo de preparação para encontrar a sua esposa. Aleluia. É necessário um tempo de preparação para encontrar o seu esposo. Deus não vai dar a sua esposa